Que a graça e a paz esteja com todos. Estamos aqui no canal Ensinamentos Verdadeiros. Aqui vamos começar com a palavra de Deus. É a primeira gravação que fazemos. E então aqui nós vamos para João, capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que está falando a palavra para nós? No princípio de tudo, o Verbo, o próprio Cristo, a palavra, estava com Deus. Quando disse haja luz, foram o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos em uma só pessoa, e se difere porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, fez com que o Verbo se encarnasse. Ele é a luz dos homens, de nós homens, e nós temos que viver pela sua palavra se quisermos um dia se encontrarmos com ele. E aqui a palavra nos diz que é o Evangelho, o Verbo se fez carne. E aqui vemos sobre o ensinamento verdadeiro, que aqui em João mesmo, quando nós vamos para a palavra, que é a Bíblia, é o alicerce nosso, é o manual de vida nosso. E aqui quando nós chegamos aqui em João mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, vemos o próprio Verbo falando. Ele diz assim: e Jesus dizia, ele falava, pois aos judeus que criam nele. Ele estava falando para os judeus que criam na palavra dele, nele mesmo. Ele dizia: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se nós quisermos ser verdadeiramente discípulo de Jesus, temos que permanecer nele, na palavra, no Verbo, lendo a palavra e vivendo a palavra. Ele continua aqui no próprio João, em João no 14, João 14, nós iremos aqui para o João 14, ele continua nos dizendo, nos orientando. No João 14, no versículo 6, ele fala, e disse-lhe Jesus, João 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que é. Ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus. E quem era Jesus que vimos no começo? No princípio era o Verbo. É o próprio Verbo. É a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho e a verdade e a vida. É isso que temos que crer, na palavra de Deus, para viver a palavra de Deus e termos vida nela, em Cristo, na palavra de Deus. Aqui mesmo em João, no capítulo 16, nós vemos aqui no versículo 13, quando ele fala, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É isso, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós temos que viver a verdade, e a verdade, quando está em nós, nós passamos também a compartilhar a verdade para os outros. É isso que devemos fazer, compartilhar a verdade. Sermos a verdade, porque o Evangelho, esse Novo Testamento, veio cumprir tudo que passou no Antigo Testamento, que foi escrito, deixou escrito, está aqui para a gente rever. O Senhor Jesus veio cumprir. O Senhor Jesus veio não somente nos salvar, mas Ele veio, conviveu conosco. Ele não nos acusou, o que nós já éramos condenados, não nos condenou. Ele veio nos ensinar, nos amou, viveu conosco,
morreu por nós, ressuscitou por nós e ainda intercede por nós. Então temos que realmente viver esta palavra para um dia se encontrar com Deus Criador, Jeová, Deus grande. Ele diz: grande eu sou. Ele é o grande, o seu único Deus. Nós vamos ver aqui em Salmos capítulo 15, vamos lá, em Salmos capítulo 15, vamos ver o que foi que Davi falou, que aqui diz assim, tem um título na minha Bíblia que diz: o verdadeiro cidadão dos céus. Não sei se a sua tem, mas é um Salmos de Davi. Salmos capítulo 15, versículo 1, Davi faz uma pergunta ao Senhor em oração, em cântico. Ele falou: Senhor, vírgula, quem habitará no teu tabernáculo? Ponto de interrogação. Quem morará no teu santo monte? Versículo 2. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Todos nós queremos morar no céu. Se você perguntar em todo lugar, e quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu quero ir para o céu. E Deus quer que todos venham para o céu, cheguem até o céu. Porque o prazer do Senhor é que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e confesse Jesus, que Ele enviou seu Filho, o Pai, o Criador, enviou seu Filho Jesus para todo que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Nós queremos morar, mas temos que andar sinceramente, praticar a justiça e falar a verdade no coração. Quer dizer, a verdade sair de dentro para fora. Sermos já ali dominado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele vem dominar a nossa vontade carnal para fazermos a vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, faz com que nós, ó Deus Criador dos céus e da terra, venhamos viver a verdade do Senhor. Queremos continuar estando na verdade e queremos e pedimos ao Senhor a sabedoria que vem do alto para podermos viver a verdade até o fim, meu Pai, até a vinda de Jesus ou o nosso encontro com Ele. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Nos guarda, nos protege, meu Pai, e nos ensina a viver a verdade. E amém. E graças a Deus.